Água é a base de toda a vida. Disse que uma pessoa só conseguiria sobreviver por 3 dias sem água, mas às vezes acontece de ter água até demais para uma pessoa só. Olá, pessoal! O que eu quero dizer com isso é que algumas vezes o fluxo da água tranquila acaba virando uma torrente, transformando a cidade num verdadeiro rio. Somos do canal Pipa. Hoje vamos mostrar esses momentos chocantes para vocês. Glenora Grove, Austrália. Embora Queensland, na Austrália, tenha um clima quente na maior parte do ano, o Looker Creek é um riacho normal nessa época do ano. No entanto, é aconselhável ficar longe da área em torno desse riacho durante a estação das enchentes, quando a área é frequentemente inundada. Os moradores de Glenora Grove já estão cientes disso há muito tempo, mas hoje em dia o mundo inteiro também está sabendo. Isso porque, em 2022, o Looker Creek se tornou mundialmente famoso. As câmeras de segurança à beira da estrada capturaram o momento em que o rio engoliu completamente a ponte Glenora e o nível da água subiram vários metros acima da ponte. A enchente começou em 25 de fevereiro e o nível da água só voltou ao normal no dia 2 de março. Imagens semelhantes foram filmadas em outras partes dessa região, com estradas se transformando repentinamente em lagos em alguns lugares, tornando-as intransitáveis. Nessas horas, é preciso um barco ou algo mais resistente ainda. Por exemplo, que tal um porta-aviões? Vale do Arazim, Israel. Chuvas fortes caíram nos arredores de Jerusalém em 28 de fevereiro de 2019, inundando muitos lugares na área. Devido às inundações em larga escala, a escola em Calém foi completamente cercada pela água e cerca de 1.200 alunos e professores foram evacuados da escola. As pessoas acabaram passando por sufoco em outros lugares também. Deem uma olhada nesse senhor que acabou sendo levado pela enchente em um lugar inesperado. Ele mal consegue se segurar no teto do carro, mas a ajuda chega na hora certa e as equipes de resgate colocam esse pobre senhor em segurança e o levaram para uma área sem água. Adana, Turquia. Adana é o centro da província de mesmo nome e é uma cidade turca grande, com uma população de cerca de 2 milhões de habitantes. O começo de 2023 foi uma época bastante preocupante para os moradores locais. Isso porque aconteceu um grande terremoto de magnitude 7,8 na escala Richter, na Turquia, em fevereiro. As imagens dos danos causados pelo terremoto percorreram o mundo. Adana foi uma das províncias que mais foi atingida pelo terremoto e ficou sob estado de emergência durante um período de 3 meses. Antes que esse decreto pudesse terminar, no mês de abril foram registradas tempestades de granizo. Em alguns lugares, as pedras de granizo se empilharam até 50 centímetros de altura. Algumas pedras eram tão grandes quanto bolas de tênis. No entanto, não pararam por aí. Adana foi atingida por fortes chuvas e granizo, que literalmente inundaram 3 bairros da cidade em poucas horas. Correntes violentas de água arrastaram carros, transformando largas avenidas arborizadas e ruas da cidade em rios furiosos. A enchente foi tão intensa que as águas acabaram invadindo as casas localizadas em locais de baixa altitude, estragando móveis e eletrodomésticos. Chamoson, Suíça. As inundações acabam resultando por vezes em imagens totalmente inesperadas. Um exemplo disso é essa imagem registrada em agosto de 2018 na província suíça de Chamoson. Um dia, depois de chover, os riachos das montanhas, normalmente rasos, de repente começaram a exercer uma força violenta e imprevisível. Quando a correnteza chegou à ponte Critin, lama, pedras e galhos vieram juntos com ela. Quando a primeira onda de lama atingiu a ponte, ela foi engolida pelas ondas, mas quando uma nova onda chegou, logo em seguida, a força das ondas lançou os detritos do rio vários metros para cima. Quando vai registrar esses tipos de imagens, é preciso fazer de uma distância segura para que não seja atingido por uma pedra. Porém, os carros não conseguiram escapar dessa também. Aquele carro terá que passar por uma lavagem completa para poder tirar toda a sujeira.
Metlili, Argélia. Ao vermos essa imagem gravada em 14 de abril de 2024, conseguimos ver que os moradores da província de Metlili, na Argélia, sabem muito bem quando a água vem na avenida da cidade. Algumas pessoas até estão com câmeras na mão, esperando o momento chegar. E os mais destemidos estão acompanhando a enchente movendo-se à frente do fluxo de água em motocicletas ou a pé. A enchente pode alcançá-los a qualquer momento, por isso tem que tomar cuidado o tempo inteiro. Porque não deve ser nem um pouco agradável estar cercado por todos os tipos de detritos e lixo que foram trazidos pelo rio, não é mesmo? Rutherford Ford, Inglaterra. Rutherford Ford, Val, na estrada Rutherford Lane, em Nottinghamshire, Inglaterra, às vezes é chamado de Riacho dos Tolos, e vocês vão saber o porquê a partir de agora. Normalmente a água de um pequeno riacho chamado Highworth Water passa por essa estrada. Para manter os pés secos ao atravessar essa estrada alagada, uma passarela alta foi erguida para os pedestres. No entanto, os carros andam sobre a água mesmo. Isso se deve ao fato de o nível da água raramente passar de mais de alguns centímetros. Entretanto, quando chove, todas essas áreas ficam inundadas. Somente um motorista bastante imprudente se arriscaria a passar por esse rio. E muitas vezes, esse ato imprudente termina de maneira inesperada. Por esse motivo, aqui em Rutherford Ford sempre está cheio de pessoas querendo registrar imagens dos carros que passam por lá. Deem só uma olhada nesse trator. Provavelmente não é o proprietário do trator que o está dirigindo, mas um trabalhador contratado. Porque se fosse o proprietário, provavelmente não arriscaria atravessar o Rutherford Ford quando o clima está ruim desse jeito. Mas o homem não parece se importar tanto com o trator, e o veículo de repente se transforma de trator em um cavalo obstinado, tanto é que ele está chapinhando na água. Apesar de algumas aventuras, assim que o trator conseguiu chegar a uma área sem água, temos uma coisa que descobrimos. O trator bateu em duas barreiras de concreto enquanto estava dentro da água, e ele os trouxe empurrando até a superfície. Essa talvez seja uma das melhores propagandas para a marca John Deere. O que vocês acham? Candia, Paquistão. Houve uma forte chuva em julho de 2022 em Candia, Tehsil, no estado de Khyber Pakhtunkhwa, e essa chuva significava que uma enchente estava por vir em seguida. Então os moradores locais se prepararam para essa enchente. Foram todos juntos ao rio e pegaram os seus smartphones para poder filmar. Esses preparativos não foram em vão, e depois de um rugido, a água começou a jorrar, rolando sobre enormes rochas e levando consigo correntes de lama. Em apenas alguns segundos, o leito raso do riacho se tornou um local perigoso para as pessoas. Mas, se repararmos bem, parece que os moradores estão contentes com essa cena. Karachi, Índia. O vilarejo Karachi, em Himachal Pradesh, na Índia, é conhecido por suas fontes termais e pela paisagem pitoresca das montanhas. Os turistas que vêm aqui precisam atravessar uma ponte de aço de grande porte. Mas é isso que acontece na região quando os rios transbordam após chuvas fortes. As vigas da ponte estão quase completamente inundadas, portanto, não há ninguém que se arrisca a cruzar essa ponte. Porém, o maior desastre está acontecendo mesmo na margem direita, onde foi construída uma mansão de 4 andares. Pelo jeito, construir uma mansão dessa perto das águas foi um grande erro. Essa mansão está sendo sustentada pela fundação e milagrosamente está conseguindo se equilibrar, mas sabemos que isso não vai continuar assim por muito tempo. Até que chega o momento em que o rio vence essa batalha, a mansão se desmancha na água e é arrastado pelo rio abaixo. Mas que pena! Era uma casa bem construída, porém, a escolha do lugar foi péssima. Chongqing, China. O verão é a estação chuvosa da China. Portanto, não é de surpreender que imagens chocantes sejam publicadas na internet após inundações que aconteceram regularmente nessa época. Em 2016, os bombeiros de Chongqing filmaram essas imagens quando foram enviados para uma chamada de emergência para resgatar um homem. Esse senhor estava pescando tranquilamente quando uma chuva torrencial transformou o riacho em um rio furioso em apenas alguns minutos. E ele acabou sendo deixado sozinho em cima da pedra no meio de uma torrente.
Felizmente para nós e para nossos espectadores, os bombeiros não apenas resgataram esse pobre senhor, mas também filmaram o processo do resgate. New Haflong, Índia. A estação ferroviária de New Haflong, em Assam, Índia, é como a maioria das estações ferroviárias, um local bastante movimentado. Porém, quando uma chuva forte está por vir, é melhor não chegar perto dela. Isso porque as chuvas acabam transformando o Vale Barak em como se fosse um lago, com lama, pedras e todo tipo de lixo. Uma inundação particularmente grave ocorreu em maio de 2022, quando fortes chuvas e deslizamentos de terra inundaram completamente a estação. Em um trem, 119 passageiros ficaram presos, mas foram rapidamente resgatados pelos esforços heróicos da equipe de resgate. Felizmente, os passageiros ficaram apenas com os pés molhados, mas ao vermos os vagões de trens abandonados, faz parecer as filmagens de um filme apocalíptico. Tenho muita dó dos funcionários que foram responsáveis pela limpeza. Se pedissem para mim, com certeza recusaria. E vocês, o que fariam? Se você gostou do vídeo de hoje, deixe seu like e compartilhe este vídeo com os seus amigos. Vamos nos ver em breve. Até mais!